Oi, gente, tudo bem? No vídeo de hoje nós vamos falar sobre clareamento dental. Ainda existem muitas dúvidas em torno do clareamento e existem também muitas indagações e mitos que são falados por aí. Então hoje nós vamos desmistificar e eu trouxe aqui um roteiro com várias perguntas que são feitas para que a gente possa elucidar todas as dúvidas. Mas, se ainda assim vocês tiverem mais dúvidas, vocês podem colocar aqui nos comentários ou enviar para mim por direct que eu respondo para vocês com o maior prazer, tá bom? Então vamos lá. O clareamento dental é dividido em dois tipos. Antes de mais nada, eu quero deixar uma coisa bem clara para vocês. Eu escuto muita gente falar que o clareamento, o produto usado no clareamento é um ácido. Gente, pelo amor de Deus, isso não é verdade. A gente não usa ácido para fazer clareamento. Ácidos são utilizados para outras finalidades dentro da odontologia que não é clareamento. O ácido ele tem um potencial corrosivo. É por isso que muitas pessoas, quando fazem clareamento de forma indiscriminada, utilizam ácidos e acabam com problemas gravíssimos nos dentes, tá? O que a gente usa para fazer clareamento não é ácido, é peróxido, tá? Existem dois tipos próprios de peróxido que foram feitos para clareamento, que são o peróxido de carbamida e o peróxido de hidrogênio. Eu vou explicar isso com mais detalhes para vocês. Então vamos falar primeiro sobre o clareamento caseiro. Então, como funciona o clareamento caseiro? O dentista vai confeccionar, e tem que ser o dentista, depois eu vou explicar por quê, uma moldeirinha individualizada que serve apenas para o seu caso, apenas para a sua arcada, né? O dentista vai te explicar o tipo de por que ele está usando aquele gel, qual a concentração daquele gel, ele vai escolher a concentração de acordo com a sua necessidade, de acordo com o seu desejo, e ele vai te orientar como colocar esse gelzinho na moldeira. Aqui no COE nós temos o protocolo de usar esse gel para dormir. Então, o paciente vai ser explicado para ele como ele vai colocar esse gel na moldeira, ele vai utilizar esse gel na hora que ele for dormir. Por quê? Nós consideramos que o melhor gel aqui para ser utilizado é o gel de peróxido de carbamida. O peróxido de hidrogênio, mesmo em baixas concentrações, nós não tivemos experiências muito boas com ele causou alguma irritação na gengiva. Então, nós utilizamos aqui o peróxido de carbamida, tá? Nas concentrações que tem de 10, 16 e 22%. Esse gel, ele precisa de um tempo de contato com o dente de pelo menos 4 horas. Então, a gente pede que o paciente durma, porque nesse momento que ele estiver dormindo, ele não vai ficar falando, salivando ali o tempo todo, ele não vai ficar querendo tomar água, ele não vai ficar querendo comer. Então, fica mais fácil dele manter aquele produto sobre o dente pelo tempo necessário. Por isso que a gente pede o paciente para dormir com a moldeira. No dia seguinte, né, com a moldeirinha contendo o gel, no dia seguinte ele vai remover essa moldeirinha, escovar os dentes, normalmente com a pasta que a gente preconiza, né, com dessensibilizante, e vai lavar sua moldeirinha e guardar em local apropriado, tá? Esse clareamento vai ser feito, ele dura em média, cada seringa dura em média 10 dias, né, quando utilizada da forma correta que a gente explica, nas quantidades indicadas. Então, esse tratamento vai durar, em média, 20 a 30 dias ali, que a gente vai liberar 2 a 3 seringuinhas de gel para o paciente fazer um ciclo completo de clareamento, tá bom? Bom, o outro clareamento que a gente tem é o clareamento de consultório. O clareamento de consultório pode ser a laser ou não. Existem substâncias, né, hoje em dia que já não precisam mais da ativação da luz do laser para funcionar, tá? Então, o clareamento vai ser assim. O dentista vai aplicar o produto, também é um peróxido, só que nesse caso é um peróxido de hidrogênio, que nada mais é do que uma água oxigenada, numa concentração muito forte, tá? De 35%. E essa concentração é tão alta que ela tem a capacidade de machucar a gengiva, de provocar ferida mesmo, uma úlcera na gengiva. Por isso é preciso que o dentista aplique, porque ele vai colocar um protetor na gengiva,
e depois ele vai aplicar o produto clareador e tem um tempo de ação ali para que esse produto penetre nos túbulos do dente e remova os corantes de lá, entendeu? Então, por isso tem que ser realizado pelo dentista no consultório, com ou sem ativação do laser, vai depender do tipo do produto que ele está utilizando, tá bom? Então, vamos às dúvidas mais frequentes. Quanto tempo dura, tá, o clareamento? Bom, em média, tá, ele dura de 2 a 3 anos. Vai depender muito do tipo de alimentação que o paciente tem, né? Quando ele vai fazer o clareamento, a gente orienta em relação aos alimentos que tem muitos corantes que devem ser evitados, café, Coca-Cola, vinho tinto, né? Esses alimentos que soltam muito corante, eles devem ser evitados, né? No período de clareamento, e depois, se ele quer que o clareamento tenha uma durabilidade maior, ele deve evitar esse tipo de alimento também. Efeitos colaterais, sensibilidade. Sim, gente, pode ser que o clareamento provoque um pouco de sensibilidade. Nós aqui temos um protocolo para o tratamento da sensibilidade, tá? Existem géis à base de flúor, com cálcio, que vão fazer com que essa sensibilidade seja menor. Também tem os cremes dentais com nitrato de potássio, que fecham, obliteram os túbulos dentinários e diminuem essa sensibilidade. Então, tem sim como resolver este problema, mesmo para aquelas pessoas que têm já os dentes sensíveis. Irritação na gengiva pode causar sim, dependendo da quantidade de gel que você colocar na moldeira. Por isso que o dentista precisa te orientar na quantidade exata de gel para você colocar. Se você colocar demais, ele pode irritar sim a sua gengiva, ficar ali em contato muito tempo com a sua gengiva. E no de consultório, obviamente, que o dentista vai proteger tudo para não irritar nada, mas pode às vezes pingar um pouquinho, mas nada que vá machucar muito o paciente, não. Dá para conviver com isso aí. Precisa trocar as restaurações? Então, se você... A restauração, nenhum tipo de restauração clareia, somente dente sofre clareamento, tá, gente? Então, se você tem dentes anteriores com restaurações extensas, pode ser que haja uma alteração de cor do seu dente e dê uma discrepância em relação à restauração que você está usando ali de resina ou de porcelana. Então, é interessante que você faça a troca das restaurações após o clareamento, tá? Após chegar no tom que você quer, é interessante trocar sim essas restaurações. Quem não pode fazer clareamento? Gente, gestantes, lactantes, tá? E crianças, né? Menores de 15 anos, não é interessante que se faça o clareamento. Deixa eu ver se mais perguntas aqui. Por que precisa ser feito pelo dentista? Eu já expliquei que só ele vai poder indicar qual que é a concentração correta e também verificar outros problemas que o paciente possa vir a ter que contraindicam o clareamento. Por exemplo, cárie. Quem tiver com cárie não pode fazer clareamento porque essa cárie o produto clareador vai fazer com que essa cárie aumente, se amplifique. Então, tem que primeiro tratar as cáries para depois fazer o clareamento, tá? Cáries, infiltrações, esse tipo de problema não pode existir. Gengivite, o tártaro, porque o tártaro ele vai impedir, né? Ele vai fazer com que o produto não consiga atingir o dente. Então tem que remover todo esse tártaro, deixar o dente bem limpinho para que o produto consiga penetrar ali. Retrações gengivais também tem que ser observadas pelo dentista, porque muitas vezes ele vai precisar proteger essa gengiva, né? Essa região exposta que não está coberta pela gengiva, para que não seja muito doloroso o tratamento. Bruxismo também, quem tem os dentes muito corroídos pelo bruxismo, tem às vezes que passar o protetor por cima dessa região exposta para evitar uma sensibilidade muito grande aí na região. Então, tudo isso tem que ser avaliado pelo dentista, só ele pode fazer clareamento, tá? Clareamento deixa os dentes sensíveis, já expliquei que realmente ele pode deixar assim o dente um pouco mais sensível, mas existem os cremes dentais para resolver esse problema. Creme dentais clareio, já falei isso em outros vídeos, gente, mas vou repetir. Não existe creme dental com potencial clareador, porque eles não têm como colocar na fórmula um peróxido dentro do creme dental, porque isso vai causar problema na gengiva. Então, o que eles têm são agentes abrasivos que podem fazer com que diminua assim, manchas,
melhora o aspecto do dente, mas não tem potencial de penetrar no dente para remover corante. Então, essa história de creme dental clareador não é real, tá? Fitas clareadoras, clareio? Sim, elas vão clarear, mas elas são feitas de um peróxido de hidrogênio bem fraquinho mesmo, e elas não aderem muito bem ao dente, podem ficar soltando, e além de que o dentista não vai supervisionar, então tende a dar ruim isso aí, não dá muito certo, não é o ideal, tá? O ideal mesmo é utilizar a moldeirinha da forma como tem que ser. Clareamento deixa os dentes mais fracos? Não, isso é um mito, tá, gente? Clareamento não deixa os dentes mais fracos. Eles podem sim sofrer um pouquinho de desmineralização enquanto o produto está agindo, mas o cálcio da saliva, o flúor do creme dental já vão remineralizar esse dente assim que você terminou ali de fazer aquele clareamento, então isso não acontece, tá? O dente não vai ficar mais fraco porque você está fazendo clareamento. Quanto tempo devo esperar para repetir o clareamento? A gente fala, em média, 4 a 6 meses, tá? Assim, de preferência um intervalo um pouco maior, pelo menos 6 meses, para que o seu dente possa se recuperar, né? Porque já foi, né, removido todos aqueles corantes e aí a gente tem que dar um tempinho para o dente recuperar ali para depois você fazer um novo clareamento, tá bom? E é isso, gente, o vídeo tá ficando muito extenso, mas eu espero ter esclarecido as dúvidas de vocês. Qualquer coisa estou à disposição. Obrigada, um beijo e até mais.